E hoje vai fazer o bolo da Dona Eugênia pra gente. Anota aí os ingredientes: meio litro de farinha de tapioca, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, 200 ml de leite de coco, 3 ovos, meia xícara de coco ralado seco e meia xícara de coco ralado fresco, um pacote de queijo ralado, manteiga e açúcar para untar e gotas de extrato de baunilha. Então a gente vai começar a fazer o bolo de tapioca. É um bolo muito simples, assim, de verdade, muito fácil de fazer e, claro, muito gostoso, né? Que é o mais importante. A gente vai começar fervendo os leites. Na verdade, não precisa ferver, é só aquecer um pouco que a gente vai hidratar a tapioca nesses leites aquecidos. Então eu vou colocar aqui o leite líquido, o leite condensado. Quem tiver intolerância à lactose pode usar leite condensado e leite líquido sem lactose, não tem problema nenhum. E o leite de coco, que é um leite de coco de vidrinho ou aquele de caixinha. E aí agora a gente vai levar esses 3 leites para aquecer. É bom a gente dar uma mexida só para misturar os ingredientes. Eu não preciso ficar mexendo eles. Só vou mesmo misturar os 3 e aí esperar ele aquecer, ficar quase fervendo. O nosso leite já ferveu e aí agora a gente vai hidratar a tapioca. Então eu pego um bowl grande, uma vasilha qualquer, coloco essa tapioca e aí agora eu vou pegar o leite que quase ferveu e vou jogar aqui nela. Só aqui já não tem como ficar ruim, né? Imagina com que vai entrar. E aí a gente vai só dar um tempinho para essa tapioca hidratar, ela vai tufar um pouco e também esfriar esse leite, que como ele tá muito quente, a gente vai adicionar os outros ingredientes aqui, ele não pode estar tão quente assim. A gente deixa esfriar 5 minutinhos, só mesmo para quebrar um pouco essa quentura. Enquanto esfria ainda um pouco, a gente vai bater os ovos. Começo batendo primeiro aqui dentro e aí os seguintes a gente vai batendo numa vasilha separada e adicionando, que caso esteja um estragado, a gente não vai estragar toda a receita. E aí eu adiciono aqui. A gente vai bater eles levemente, só mesmo para misturar. E eu vou também botar umas gotas de extrato de baunilha, pode ser também essência de baunilha, para dar uma aromatizada na nossa receita. Bater eles levemente, só para misturar bem eles, e aí tá ok. Aí agora a gente vai continuar adicionando os outros ingredientes na nossa mistura de tapioca, que já tá um pouco fria, a tapioca já tá bem hidratada. Vou começar pelo coco fresco, o coco seco, é aquele coco flocado, pode ser o desidratado ou não. Tô usando 2 tipos de coco, né, um ralado e um fresco, por questão de textura e de sabor também. Aqui tá vendo que já tá tendo mais estrutura. Essa nossa receita não leva trigo, então assim, o que vai fazer o bolo pegar a estrutura é a tapioca, os ovos e o leite condensado. Então é uma receita sem glúten também. Então antes eu falei que podia ser sem lactose, só usar os produtos de leite condensado e leite sem lactose, e é uma receita também sem glúten. E aí agora eu vou acrescentar o queijo também desidratado, queijo parmesão, esses de saquinho mesmo. Se vocês puderem, não comprem aquele que é totalmente um pó. Esses que dá pra gente ver um pouquinho dos pedacinhos do queijo são melhores. E também, se quiser usar queijo, o parmesão fresco também não é o ideal, porque ele vai adicionar água para nossa receita. Então é bom realmente esses de saquinho. E agora eu vou adicionar aquela mistura de ovos com a baunilha. Só mesmo colocar aqui e misturar. A gente espera esfriar um pouco essa questão, essa parte dos leites.
e da tapioca, porque senão quando a gente adicionar os ovos nesse leite, se ele estiver muito quente, vai cozinhar os ovos. Então vai virar um ovo mexido aqui dentro. Então por isso que a gente precisa esfriar um pouco, porque senão ele vai cozinhar e não vai cozinhar no forno depois. A gente vai sentir aqueles pedaços de ovos. A nossa base tá pronta. Aí agora a gente vai untar a nossa forma e vai colocar ele no forno. É uma forminha média com um buraquinho no meio. E aí a gente vai untar de uma maneira diferente, com a manteiga e com o açúcar. Então ele ainda vai formar uma caldinha em cima desse bolo. Então pode untar com bastante manteiga, sem pena, que é pra não grudar, tá? Eu geralmente faço essa receita com uma assadeira antiaderente, mas hoje eu vou fazer nessa mesmo, porque eu sei que nem todo mundo tem em casa essa forma de bolo antiaderente, então para mostrar que dá certo. A minha avó, ela sempre gostava de botar um álcool ela não bebia, mas ela sempre gostava de botar um álcool numa receita. Então ela sempre colocava um cálicezinho de rum, de vinho, de licor, de uísque, conhaque. Ela dizia que era o segredo dela, o pulo do gato dela. Todas as receitas dela, ela colocava um pouquinho. Estou fazendo a versão verdadeira que está no livro dela. Ela que inventava. Era o toque do chefe. Era o toque do chefe. A minha não vai ter o toque do chefe, vai ser original mesmo. Bem aqui, tá bem besuntado de manteiga. E aí a gente vai agora untar com açúcar refinado, bem refinado, para poder aderir bem nessa parede da forma. Já untei aqui com açúcar e com a manteiga. E aí a gente vai só colocar aqui e ela vai direto pro forno, não precisa de banho-maria. Esse é um bolo, mas é meio que um bolo pudim, mas não chega a ser o pudim. Então agora a gente vai colocar no forno, forno médio, não precisa ser um forno tão alto, nem tão baixo, e é cerca de meia hora no forno. Lógico que depende da temperatura, da potência de cada forno, mas a média é essa, é só ficar de olho. Não tem problema de abrir a forno, nada disso. Eis aqui o